O que você precisa romper para vencer o medo, a ansiedade, perdas e frustrações. No mês de março, em todas as igrejas Internacional Renovar, você vai aprender em uma série de mensagens como romper em fé. Em cada culto, do sobrenatural de Deus. Atenção, emissoras em todo o Brasil. Em 5 segundos. Mais um programa Renovar ao vivo. No ar. Louvor, informações, agenda, palavra do dia e a oração dos milagres. Começa agora. Programa Renovar ao vivo. Olá, bom dia, que a bênção de Deus esteja sobre você, onde quer que você esteja hoje, vivendo mais uma quarta-feira abençoada pelo nosso Deus. Hoje é dia 11 de março de 2026, ano de Isaías, ano da dupla honra. Como os dias estão acelerados, como os meses estão passando rápido, né? Já estávamos aí no Natal, Ano Novo, muitos falando sobre Carnaval, toda aquela bagunçaiada, né? Tudo isso já passou, já se fala agora em Páscoa, como o tempo está voando, a semana está em... Hoje a gente não pode se programar mais para uma semana, tem que se programar para um mês, 2 meses, porque está muito rápido o tempo, né? Programa Renovar, ao vivo aqui pela Rádio Motiva Gospel, junto comigo, a Bispa Daniela Souza Bright, para deixar o nosso estúdio muito mais bonito e abençoado. Bom dia. Bom dia, Bispo Isaac. Bom dia, paz do Senhor a todos que aqui estão. Obrigada pelo elogio, que Deus continue nos abençoando poderosamente. Amém. Hoje estamos aí numa grande expectativa, né? Logo mais às 19h30, nós vamos viver o sobrenatural de Deus em mais uma quarta-feira de poder. E já na abertura do programa aqui, a gente quer convidar você que está agora em casa, no trabalho, você que está acompanhando o programa ao vivo ou depois no Facebook, no YouTube, nas plataformas digitais, para que você conheça uma das igrejas Internacional Renovar e você venha viver essa experiência que nós estamos vivendo, onde o louvor, a palavra de Deus, a oração, ela é ministrada no intuito de abençoar o povo de uma forma sobrenatural. E nós queremos que você que está nos acompanhando agora venha conhecer, né, a Igreja Internacional Renovar. Bispa Dani, qual a sua expectativa para hoje, quarta-feira? Hoje vai ser sobrenatural, assim como foi ontem. Ontem tivemos um culto de poder e grande glória na cidade de Apucarana. A campanha poderosa chamada Rompendo em Fé. Tem sido assim extraordinárias as experiências que Deus tem nos confiado. Na tarde de ontem também estivemos na cidade de Mandaguari, na tarde da bênção. Pudemos ali orar juntamente com as irmãs no círculo de oração. Foi tremendo, tremendo, tremendo. Sentimos a poderosa presença de Deus, intercedemos pela cidade, intercedemos por vidas, pelo caderno de oração que tem vários pedidos lá. Você sempre está sendo mencionado, lembrado. Estamos cobrindo você através da oração intercessória. E hoje, com toda certeza, não vai ser diferente. Vai ser uma grande bênção o culto do sobrenatural na Renovar Mandaguari, Rua Manuel Antunes Pereira, 2005. A partir das 19h30 já estamos ali no templo, em oração, intercedendo, aguardando você com o coração quentinho da presença de Deus, para que você esteja conosco e tenha a sua vida completamente transformada pelo poder e pela palavra de Deus. Amém. Então hoje, conforme a bispa está profetizando, juntos estaremos nessa noite de poder, nessa noite de milagres. E nós queremos ajudar você a partir de agora, queremos orar pela tua vida. Você pode escrever aqui embaixo nos comentários. Se for algo muito pessoal, você pode mandar pelo WhatsApp, tá bom?
você pode mandar pelo WhatsApp, estamos já abrindo aqui na nossa produção, 44 99897 6833. Nós queremos orar por você, orar por alguém que você ama, alguém que precisa de ajuda. Pastor, eu tenho alguém que está internado, alguém que está agora passando por uma cirurgia, vamos orar. Pastor, eu tenho uma pessoa que está agora na fila de um exame, vamos orar. Pastor, eu tenho alguém que está lutando para conquistar um emprego, essa semana está esperando uma resposta, vamos orar. Não importa a causa, nós estamos aqui para nos colocar à sua disposição para orar por você e socorrer a sua vida, porque nesse programa, Bispo, nosso intuito é ajudar as pessoas em oração, sempre, não é? Sempre. Não temos ouro e não temos prata, mas aquilo que temos nós profetizamos, levanta e anda. Em nome de Jesus. Né? E nós vamos ver alguns nomes aqui de pessoas que já estão participando conosco, né? Muita gente se achegando também. Você pode participar pelo site www.motivasat.com.br. Você pode nos ouvir em qualquer lugar do Brasil, em São Paulo, Grande ABC, Guarulhos. Você pode nos acompanhar no Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, Belo Horizonte, que é a capital, né? Vitória, Goiânia, enfim, aonde você estiver, você pode receber a oração, tá? O Amado Batista falou, qualquer dia eu vou congregar aí para nós louvarmos ao Senhor. Pode ler o próximo comentário. Que bênção. Francisca Santos, bom dia, querida, paz do Senhor, que ela te alcance, a você e toda a sua casa. Seja abençoada, Francisca, no dia de hoje, tá bom? O presbítero Pedro Donizete, da cidade de Bom Sucesso, também está acompanhando a programação. A sua esposa, diaconisa Carmen. Ô, queridos, que Deus abençoe você com toda a sorte de saúde, paz, alegria, prosperidade para vocês. E de Astorga, nossa querida amiga e irmã em Cristo, Patrícia Santos, juntamente com a sua casa e família, seu esposo Fabiano, seu filho Gabriel, que toda sorte de bênção esteja sobre vocês e esta cidade abençoada, em o nome de Jesus. Glória a Deus, um abraço para vocês de Astorga, você de Sabáudia. Nós já tivemos aí a Renovar em Sabáudia, na principal rua aí de Sabáudia, né? Que Deus abençoe vocês, toda a família, Astorga, Jaguapitã também. Deus abençoe todo o povo de Jaguapitã, Londrina, Nova Londrina, Cambé, Rolândia. Que a bênção de Deus esteja sobre vocês. Chegou mais um comentário aí, Ana né? Cristina está pedindo oração por ela e pelo Lincoln Douglas. Vamos orar. Vamos orar. Ô, querida, se você quiser especificar, Ana, o pedido de oração, tanto para a bispa como para mim, pode escrever aqui. Se for algo pessoal, né, confidencial, manda pelo WhatsApp. Nós vamos estar intercedendo por você, pelo Lincoln Douglas, e sei que Deus, ele vai abençoar. Há um mistério, assim, no campo espiritual, bispo, quando a gente cita nomes, né? Verdade. Deus, ele alcança a pessoa. Verdade, bispo. Eu me recordo que quando nós estivemos orando pelo esposo da Oliveira. É o sobrenome Oliveira? Oliveira, o sobrenome dela. Ela é de Apucarana. Ah, sim, ele em outro lugar. Ele estava em outro estado, sim, né? E Deus, assim, fez uma grande obra. Ele tinha sofrido uma queda, bateu o crânio, foi para UTI. Deus. E no mesmo dia, no mesmo instante que oramos, o médico passou lá e deu alta para ele. No mesmo dia, Deus atendeu a oração. Oramos, mencionando o nome, como você acabou de dizer, né? E Deus é Deus de perto e de longe. Para Deus não tem geografia, né, Não bispo? tem. Ele está aqui conosco, ele está na casa dessa pessoa, está no carro, na boleia do caminhão. Verdade. Ele está atento a tudo e a todos. Agora, Deus, ele, através do Espírito Santo, ele é educado, né? Sim. Ele não vai chegar assim no coração da pessoa, arrebentando tudo, abrindo a porta, não. De forma Vai bater, alguma. né? Vai bater. Apocalipse 3:20 está registrado isso. Né? Ele bate a porta. Então, se você quiser, o Senhor então entra, né, através do nome, você dá essa legalidade. Olha, visita a Dani agora. Então, automaticamente,
o Senhor vai visitá-la. Agora, o que ele vai fazer, aí depende da vontade dele. Mas que ele visita, não é? Amém. Ele abençoa. E a Ana deixou aqui que Lincoln Douglas é o filho dela, que está em Itapema, lá em Santa Catarina. Olha, Deus abençoe todos de Itapema, Deus abençoe todos também de Santa Catarina, que está acompanhando a programação. Deixa eu arrumar aqui de novo, né? Ó. Então vai te cobrir aí, né? Ah, sim. Itapema. Deus abençoe. A Elisete Santos, a nossa ovelha da cidade de Mandaguari, Amém. Está acompanhando a programação. Deus abençoe a irmã Elisete. Hoje já estamos numa expectativa muito grande para esse culto, logo mais às 15 para as 8, 7h30, 15 para as 8, é o horário que a gente inicia esse culto, e tudo aquilo que já está no nosso coração, revelado por Deus, nós vamos entregar. Você sabe que é um conjunto, né, de atitudes. Primeiro, a gente ora pedindo uma direção para Deus. Deus, então, nos inspira de alguma forma a palavra. E aí a gente prepara essa palavra e ministra. Mas, para que essa palavra alcance o coração, esta pessoa precisa fazer algo muito simples, que é ouvir. Ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. E como que você vai ouvir essa palavra? Se disponibilizando, indo até a igreja. Hoje, bispa, mais uma revelação da palavra. Hoje nós vamos romper com a ansiedade. Olha, é o grande mal do século, né? A ansiedade, a depressão, é algo que trabalha em conjunto. E, através da palavra de Deus, nós vamos estar ministrando a sua vida e cadeias serão quebradas. Certamente, essa ansiedade será lançada sobre o Senhor, como nos relata em 1 Pedro 5,8, porque Ele tem cuidado de nós. Então, Deus vai cuidar de você que está passando por esse momento de ansiedade. Oh, meu Deus do céu, eu estou assim aflito por uma notícia, eu estou aflito por uma resposta. Você que está aflito porque você fez aí um teste na empresa segunda-feira, você participou de uma seleção de pessoas e talvez até agora, passou terça, quarta, hoje, até agora nenhuma mensagem, nenhum e-mail, WhatsApp, e aí você fica ansioso, você fica ansiosa por causa dessa situação. Ou talvez você tenha uma causa na justiça, o advogado já está te reportando, olha, tal dia nós vamos participar de uma audiência online, mas até agora essa audiência não foi marcada, você quer e precisa se aposentar pelo INSS, ou talvez essa pessoa, a bispa, já era aposentada, mas ela talvez teve algum problema de documentação, de perícia, e você está ansiosa para que você volte a ser beneficiado. Então essa espera, bispa, para os resultados, causa essa ansiedade, né? É verdade, bispa, é assim que tem acontecido. Mas como nós acabamos de citar aqui, 1 Pedro 5,8, né? Lançando sobre ele quem? O Senhor. Né? Também lá em Mateus 11:28, Jesus ele diz assim, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitas vezes, quando nós estamos enfrentando a ansiedade, o que nós mais queremos é refrigério, é descanso, né? Para a alma, porque a alma aflita e cansada, ela abate o espírito, ela abate ao nosso corpo físico, parece que tudo fica travado, sabe, Bispo Isaac? Mas através da palavra de Deus, e nós indo até o local da bênção, da vitória, né? Que é o culto sobrenatural. Nós vamos romper em fé e essa ansiedade vai ser lançada sobre ele. Em nome de Jesus. Então hoje venha romper em fé essa campanha poderosa. Hoje é a segunda noite. Eu perdi a primeira mensagem, eu não pude estar no primeiro culto. Não faz mal, continua daqui. Comece hoje e dá continuidade, tá? Porque nos cultos de quartas, em Mandaguari, o tema é Rompendo em Fé. Na cidade de Marialva, nas quintas-feiras, 8 da noite, na rua Chiqueza Okumura, número 48. Nós estaremos aí abençoando você com esse propósito de oração tremendo, que é a campanha, né? Rompendo em Fé. Nós estamos usando o termo chamado série de mensagens para que você seja tocado por Deus. Nós vamos agora a essa chamada e nós vamos voltar trazendo uma palavra poderosa
para o teu coração. E se você precisa de ajuda, não hesite, tá? Não hesite, não. Manda aí o seu pedido de oração pelo nosso WhatsApp, 449-9897-6833, ou pode deixar o nome aqui. Talvez você não precisa escrever a causa, mas cita o nome aqui e nós estaremos orando e apresentando a Deus esta causa em nome de Jesus. Se você quiser escrever a palavra rompendo em fé, você vai somar junto conosco aqui a nossa fé que você vai romper no dia de hoje. Em nome de Jesus. O que você precisa romper para vencer o medo, a ansiedade, perdas e frustrações? No mês de março, em todas as igrejas Internacional Renovar, você vai aprender em uma série de mensagens como romper em fé. Em cada culto do sobrenatural de Deus. Igreja Internacional Renovar, uma igreja de poder e milagres. Agora, a palavra do dia. A palavra do dia. Muito bem, nós vamos agora trazer uma palavra de Deus para a tua vida, vamos ministrar a você, e quem precisar de oração pode continuar comentando, é importante, tá bom? Paz do Senhor para Valéria Pondelli, que está em Mandaguari acompanhando aqui a nossa programação. Bispa Dani, está escrito no Evangelho de Lucas, o doutor Lucas, no seu Evangelho, capítulo 4, versículo 2, o texto diz assim: E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e, terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Bispa, diariamente nós somos tentados. A tentação, ela vem de diversas formas e áreas para tentar exatamente nos tirar do propósito de Deus. Muitas pessoas pensam assim: a tentação é uma traição conjugal, a tentação é fazer algo ilícito, mas muitas vezes uma pessoa ela é tentada a parar, ela é tentada a desistir, ela é tentada a desfazer um negócio, uma sociedade, ela é tentada a trancar uma faculdade, uma bolsa de estudos, ela é tentada a sair de um determinado lugar, um espaço onde se fala da palavra de Deus. Então a tentação ela vem de várias formas, ela vem de vários aspectos para tirar a gente do propósito. No caso de Jesus, o propósito do diabo era tirar Jesus do propósito para qual seu pai enviou. É verdade, o propósito de morrer pela humanidade. Exatamente. Né? Ele queria impedi-lo. Percebe que o apóstolo, um dos apóstolos, né, mais próximos de Jesus é o Pedrão, né? Vamos chamá-lo carinhosamente assim. E nós percebemos que quando Jesus pergunta, dizendo: quem os homens dizem que eu sou? Pedro ele é usado pelo Espírito Santo poderosamente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus até elogia ele dizendo: não foi carne ou sangue que te revelou, mas o Espírito do Senhor. E aí logo em seguida, quando Jesus relata o seu real propósito, né, dizendo que ele morreria para que a humanidade fosse salva, nós percebemos que o mesmo Pedro, né, ele fala o quê? Ele fala assim: não, você não pode morrer, né? E se for possível, eu morro no seu lugar. Que não era para ele fazer aquela loucura. E aí Jesus chama ele de Satanás. Então você percebe que a mesma boca que fala o bem pode falar o mal. A mesma boca que pode profetizar a vida é a mesma boca que pode profetizar o mal. Porque o diabo, ele usa corpos, ele usa casas, né? Tem até uma canção que diz: somos corpo, casa e morada. Aí vai depender do estado momentâneo espiritual que a pessoa está. Mesmo ela sendo cristã,
mesmo ele sendo cristão, pode ser boca do diabo. É interessante que foi em fração de segundos, né? É. Essa fala de Um Pedro. domínio assim, né? Então assim, eu não sei se houve essa oscilação espiritual, É. né, do estado espiritual a qual ele estava, para tão repentinamente ele falar. Então assim, Paulo nos ensina em Efésios 4:27, né, relatando, não deis lugar ao diabo. Então assim, nós podemos sim, porque Efésios ele é uma carta destinada à igreja de Éfeso, não é para pessoas não cristãs que não conhecem. Então, quando Satanás, em Lucas 4, esse texto também está registrado lá em Mateus 4, fala sobre a tentação de Jesus no deserto, é justamente para tentar criar uma resistência, provocar um desânimo e uma desistência do propósito em Jesus, né? Inclusive, ele já vinha de um propósito que foi se separar por 40 dias. Então, imagina, Jesus está em um propósito de separação. Eu aprendo uma lição aqui. Toda missão precisa de uma preparação. Você precisa se preparar para aquilo que você quer. Se você vai participar de uma prova do Enem, por exemplo, então você não pode gastar tempo, né, em coisas variáveis na internet. Você deve pesquisar. Você deve usar livros que talvez você deixou lá na época da escola, e você vai se inteirar de todas as coisas que posteriormente possa cair nessa prova. Você não pode chegar simplesmente no dia do Enem, eu vou sair chutando. Não, você precisa se preparar para isso, você precisa estar preparado. Então, a primeira situação, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que Jesus ele vem de uma preparação, em 40 dias. E aí, pós a conclusão dessa primeira etapa, que foi o jejum, vem o diabo com a proposta. É verdade. Então, a segunda lição que nós aprendemos para você comentar, sempre após um propósito espiritualmente falando, o diabo sempre vai lançar uma tentação. Sim, tem a tentação e sempre ela vem acompanhada por ataques. Isso. Né, bispo? Porque assim, qual é o propósito das trevas? Como João 10:10 está escrito, né? O ladrão ele vem senão a roubar, matar e destruir. Por quê? Porque tem a finalidade de nos impedir de concluir o nosso propósito. Assim como nesse texto de Lucas 4, que fala da tentação de Jesus, a luta e o ataque das trevas foi para quê? Para Jesus não concluir o propósito e automaticamente a humanidade não ter direito, acesso ao quê? A salvação. E cada um de nós damos continuidade, né, à missão de Jesus. Tanto que tem um movimento grandioso na igreja evangélica ao redor do mundo que se chama Atos 29. Né? Não sei se o bispo já viu a respeito desse projeto. Por quê? Porque o livro de Atos, biblicamente falando, ele termina no capítulo 28. Então, o 29 seria o quê? A continuação da história, que são os discípulos de Cristo espalhados pelo mundo. Você é um desses discípulos, eu sou uma dessas discípulas. Então, assim, se nós formos impedidos de dar continuidade a esse propósito, então outras vidas não serão geradas e alcançadas espiritualmente. Um exemplo muito prático sobre isso, que Jesus ele concluiu os 40 dias, como Neemias concluiu o propósito da reconstrução em 52 dias. Então, o que nós aprendemos isso? Por exemplo, se a pessoa ela começa um propósito de oração na igreja, mais conhecido como campanha. Tá. Então, a pessoa ela deve concluir, Exatamente. se for 4 dias, 3 dias, 7 dias, 21 dias, ela deve concluir a campanha. Né? Hoje a gente usa o termo pacto de fé, série de mensagens, mas o popularmente falando é isso, é uma campanha. Então, e há pessoas que ela até começa aquela campanha animada, cria aquela expectativa, pega o pedido de oração, não, eu vou preencher esse pedido, os pastores vão subir ao monte, vão orar, vão queimar o pedido lá no monte, e ela pega com aquela fé, faz a oração de juramento, eu vou concluir, eu me comprometo a estar aqui por 3 semanas, por 4 semanas, por 7 semanas, mas ao decorrer do deslanchar do propósito, como Jesus 40 dias, Neemias 52, a pessoa já na segunda semana ela já para, já falta, já quebra. Na terceira, então já não há mais aquele comprometimento. E aí a pessoa não se dá conta que ela ligou nos céus. Ela orou.
A partir do momento que a gente ora, a gente liga no céu, tanto ligar para desligar. Verdade. Não é? Então, a partir do momento que a pessoa simplesmente ignora uma campanha, ignora uma série de mensagem, ignora uma sequência de cultos programados, é como se ela estivesse dizendo para o reino espiritual: eu caí na tentação do desânimo, eu caí, e acaba quebrando esse propósito. Verdade. Prova disso, bispo, essa série que nós estamos, Sim. né? Rompendo em Fé. Sim. Deus trouxe a revelação de 4 semanas. Muito certo? pouco, não é? E cada uma dessas semanas tem um tema específico, que nós estamos orando por isso. E está sendo ensinado através da pregação da palavra. Então a pessoa ela vai receber o quê? Instrução e estratégia para saber como conseguir romper e vencer nesses temas que estão sendo trabalhados semanalmente. Uma vez que isso é quebrado, não vai haver a conclusão. E Sim. aí é aquela famosa história, né, bispo? Volta lá para o final da fila, tem que começar tudo de novo. É igual quem aí gosta, né, de tricotar. Né? O famoso tricô. Quando puxa a linha, já era. Vai ter que iniciar do pontinho inicial lá para dar sequência, né? Então, a nossa vida espiritual não é diferente. Por isso que o bispo está falando, Jesus concluiu o jejum de 40 dias, Moisés e Elias também, né? Neemias de 52 dias. E aí você vai vendo, Josué deu a volta ali nas muralhas, foram 7 dias, né? 13 voltas em 7 dias, né? Naamã, 7 mergulhos, né? Lá em 2 Reis 5. Então, assim, perceba que parece uma coisa estranha. Por que que tem que ter dias? Por que que tem que ter períodos? Por que que tem que ter conclusão? Porque lá em Daniel 12:13, o que Deus fala para Daniel? Tu, porém, vai até onde? Até o fim. Até o meio. Cumpra o teu propósito. Até o fim. Então, assim, quando eu estou trabalhando e eu fico lá 15 dias do mês em casa sem enviar um atestado ou uma resposta, uma declaração, alguma coisa. Por que é que eu estou faltando? Eu vou receber o mês cheio? Jamais. Eu tenho que concluir o mês para quê? Para que na data do meu pagamento eu receba ele integral. Espiritualmente é igual. Por quê? Porque esse mundo que nós estamos, ele é um reflexo do mundo espiritual. Por então isso nós que precisamos. Por isso que a pessoa tem que concluir. Jesus concluiu os seus 40 dias de propósito de jejum. Ele jejuou 40 dias. E aí, no Pense Você, Deus abençoe a Isalina Gonçalves, a Rosa de Oliveira, pastor Jair Silva, Deus abençoe sua vida, pastor Elisângela e a filhinha também. E não pense você que depois de concluir uma campanha, um propósito de oração, as coisas vão ficar assim, azul, cor de rosa, mil maravilhas. Eu terminei uma campanha de 4 semanas, terminei um propósito de oração, agora eu posso tirar 30 dias de férias da igreja. Só que não. Bispo, foi um prazer ouvir aquela palavra linda, bispo. Um beijo para você, bispo. Bispo, um abraço. Eu vou ficar 30 dias em casa agora. Não vou viajar, não. Eu vou continuar trabalhando. Eu digo férias da igreja. Vou ficar, porque eu já fiz 4 semanas. 7 dias de oração. Então agora eu vou dar um time para a igreja. Eu estou muito na igreja, eu estou muito igrejeiro, não é verdade? Só que aí depois dos 40 dias vai aparecer a tentação para Jesus. Então a maior prova que o propósito funcionou, é forte isso aqui, tá? Exatamente. A maior prova não é a conclusão, mas é a permanência e a resistência. E a resistência, né? E a resiliência, né? Então, nós somos forjados justamente para isso. Vem o ataque, né? Durante o propósito e na conclusão vem a tentação. Porque o texto diz assim, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Então, Jesus fez um jejum integral. Existe o jejum parcial e existe o jejum integral. O texto fala que ele não comeu coisa alguma. Então, Jesus realmente, nem um pão, tá? Se absteve, Se absteve de tudo. E aí conclui exatamente o que nós estamos falando. Nós estamos seguindo o texto. E, terminados eles, ou seja, os dias, ele teve fome. Dá a impressão aqui, bispo, que Deus neutralizou a fome dele. Dá a impressão. Eu creio que sim. É porque eu creio, bispo, que os níveis, né,
as dimensões que a gente atinge quando estamos em jejum, e principalmente um jejum prolongado, nós conseguimos desenvolver isso. Sensores espirituais se abrem. Né? Tudo, aguça bem mais, né? Quem já teve esse tipo de experiência pode estar falando, né? E o jejum em si, ele é o quê? Ele é a mortificação da carne. Exatamente por isso que vem, né, essa alteração sensorial. Né? Os sensores, eles são mais aguçados, você fica bem mais sensível. E é aquela famosa historinha, tem 2 cachorrinhos dentro da gente. Qual que você alimenta mais? Vai ser o mais fortalecido. Sim. Então, uma vez que eu opto por um propósito de jejum, o meu espírito ele vai ser mais fortalecido. E aí, então, eu vou poder ir para esse âmbito para guerrear espiritualmente. Lembrando que diz a palavra lá em Efésios 6, a partir do verso 10 até o 18, quando o apóstolo Paulo ele nos ensina acerca da armadura de Deus. Ele enfatiza dizendo, a nossa luta não é contra a carne, contra seres humanos, mas sim contra quem? Os Principados, potestades, hostes espirituais da maldade que estão aonde? Nas regiões celestiais. Lutando contra nós. Sempre. Lutando. E assim, bispo, independente se fizermos ou não jejum, vai haver a guerra. É do mesmo, é a missão dele, matar, roubar e destruir. Então, assim, todo dia. Ele é organizado. Isso. Ele está desenvolvendo a obra e a missão dele. Mas e eu e você? Estamos preparados para isso? Então, quando nós pegamos esse texto como exemplo, que hoje é a palavra revelada para essa quarta-feira, nós percebemos o quê? Que Jesus ele passa por isso e ele vence não só os ataques, né? Porque houveram propostas nesses 40 dias. Levou ele até o pináculo do templo. Meu Deus! As falou oferendas. Para transformar as pedras em pães, testando o quê? A identidade dele. Testando a autoridade dele. Sem dúvida. Testando a obediência dele, se ele permaneceria fiel a Deus ou se ele queria mostrar quem ele fosse. Exatamente. Então, ali foram vários testes. Só que o mais interessante é que Jesus, ele não só é o verbo, a palavra, como ele cita, usa e guerreia através dela. É muito forte, né? E ele, pela palavra, ele vence. Vence a Satanás. Até porque, gente, esse termo aqui, ó, teve fome, significa a necessidade humana que Jesus teve. E aqui mora um sério perigo. Pela necessidade, as pessoas tomam as piores decisões na vida. DDD, ó, decisões decidem destinos à pregação da Bíblia. Presta atenção. A fome aqui simboliza a necessidade física que Jesus teve. Então, é na necessidade que nós temos que ter cuidado. Por quê? Para não cair na proposta ou no que nós falamos inicialmente, na tentação. Então, se ele teve fome, qual é a proposta? Eu tenho comida para você. Por que muitas pessoas fazem alianças com pessoas erradas? Porque no dia da sua dificuldade, por exemplo, financeira, aparece uma proposta, aparece alguém muito disponível, muito bem preparado, totalmente manso. Olha, eu posso te ajudar. Só que aquela ajuda, lá na frente, vai custar a vida, vai custar muito caro, não é verdade? Então, a necessidade. Ô, bispo, falando na área sentimental, mulheres, homens, jovens, principalmente hoje, né, sente aquela carência. Esses dias nós estávamos vendo sobre a rede social, sobre aceitação. Então, uma jovem, ela vai para a escola, e se um tem o tênis, o outro não, então, para se sentir aceito, às vezes ele não gosta daquela cor de tênis, mas vai usar para se sentir pertencente. Então, a necessidade, ela ativa em nós um alerta. Cuidado, para você não cair em tentação na hora da tua necessidade, na hora da carência, na hora da ausência de um pai, na ausência de uma mãe, na ausência de um marido, na ausência de uma esposa, na ausência do chefe da empresa, na ausência do pastor que você congrega. Nessa fome, nessa necessidade, pode vir as propostas. Como a bispa diz aqui sobre identidade. O que ele fala? Se tu és o Filho de Deus. Espera lá, Jesus sempre foi o Filho de Deus.
Mas por que ele coloca o se tu? Ele implanta uma dúvida. Mas ainda bem que Jesus deixou o exemplo que Jesus não dá ouvidos para a dúvida. E nos dias de hoje existe uma tentação chamada dúvida. Exatamente. Se tu és filha de Deus, por que você está nessa situação? Exatamente. Por que você está passando por essa situação, por esse problema? Não é? Sempre é muito questionado, né, bispo? E é interessante, claro que nós aqui não estamos nos comparando com ele. Exatamente. Estou falando aqui do patriarca No Jó. contexto, no né? contexto. Mas o patriarca Jó, ele foi uma pessoa que não passou pelo que ele passou de forma condicional. Tipo assim, ele pecou, por isso ele está colhendo isso. Certo. Nem sempre adversidades e momentos de privações e dificuldades que enfrentamos é oriundo, é raiz de algo que nós praticamos. É uma tipo velha assim, frase para parafrasear o seu raciocínio e você continuar, Sim. como a pessoa que fica em silêncio. Ficou quieto porque está assumindo o BO. consente, consente, né? quem cala consente. Nem sempre, né? né? Às vezes nós ficamos em silêncio por pura sabedoria. Exatamente. Ou também por não lançar pérola aos porcos, né? Então, Exatamente. assim, nós temos que ter esse feeling espiritual. Mas, falando a respeito disso, é o que acontece. Também é interessante ressaltar, bispo, a respeito das alianças. Quando você estava falando aqui, cuidado com as alianças, né? A carência, ela pode te forçar a ter uma aliança que depois te prejudique. Eu me lembrei aqui dos gibeonitas, né? Quando foram lá e enganaram a Josué. Né? Eles moravam ali, eram vizinhos, moravam próximo. Eles desgastaram suas roupas, emboloraram pães para dizer que há muitos dias estavam ali, viajando, caminhando, para Josué fazer uma aliança e proteger eles, dar Olha cobertura só. a eles. E Josué deu a palavra sem antes consultar. E depois custou isso para eles. Muito caro também. Né? Então, cuidado. Cuidado, né? Interessante que o texto fala assim, ele vai dar até a direção para Jesus. Diz a esta pedra que se transforma em pão. Aí a famosa resposta de Jesus. Presta atenção aqui que quando ele vai dar a direção para Jesus, ele vai induzir Jesus a fazer uma transformação desnecessária. Exatamente. Desnecessária. Não era necessário naquele momento uma consagração a Deus para Deus transformar a pedra em pão. Era desnecessário. Então nós temos que também, bispo, tomar cuidado para a gente não entrar em assuntos, em propostas que vá levar o nome do Senhor em vão. Sim. Porque no nome do Senhor hoje, as pessoas fazem cada coisa. Por exemplo, eu estou sentindo de Deus de fazer isso. Estou sentindo de Deus que é melhor você não ir mais ali. Eu estou sentindo... E aí, e onde está Deus nisso? Exatamente. Né? Você percebe que nós sempre somos embasados na palavra. Cada assunto que a gente aborda, você cita um texto bíblico. Por quê? Porque o reino de Deus, ele não se estabelece por filosofias, por palavras persuasivas. Mas o reino de Deus se estabelece pela própria palavra de Deus. Exatamente. Então, se está na Bíblia, se está... Por exemplo, você não vai entrar num júri com a sua própria sabedoria, sem citar a lei registrada, onde é que está escrito. Como que o advogado vai defender alguém? Vai defender uma causa? Usando o termo ou o texto da lei. Então, se a palavra é utilizada, então ela é merecida de credibilidade. Sim. Não está na palavra? Pode até arrepiar, bispa. Pode até arrepiar, mas é engano. Arrepio sem conteúdo é fanatismo, Não é né, verdade? bispo? A gente sabe disso. E citando aí a área jurídica, né, são 5 anos que ficam ali estudando. A lei dos homens, né, desde lá do Código de Hammurabi, é estudado as Código Penal escrituras hoje. também. Né? E, detalhe, qual é a Bíblia do advogado? Vademecum, que tem que se atualizar Tem. anualmente. Aí eu pergunto, para você estar legal na sua profissão, você precisa se atualizar e sempre estar estudando. E nós que professamos a fé em Cristo? Temos que estar Temos que armados com a estar palavra. armados, atualizados e praticantes, como lá no Salmo 1, verso 2, né? Ama, tem prazer na sua lei e nela medita. De dia e de noite, não é aquela coisa, eu já li a Bíblia uma vez,
há 75 anos atrás, tá valendo. Não, é diário. Diário. É diário, O contato, entendeu? a preparação. É um alimento. Nós temos que entender que a Bíblia é o pão que alimenta. nos alimenta. Então, assim, se eu não me alimentar, aí vai ser um jejum contrário, né? O jejum que eu tenho que fazer são das coisas carnais e não das espirituais. Me abster. E aí, então, eu me alimento. Me alimento. E é interessante nesse texto, bispo, que Jesus, ele combate a Satanás pela palavra, vence-o, e quando isso finaliza, ele faz o que? Ele conclui. Isso. O jejum, entrega a Deus, e aí o que acontece? Os anjos vêm servir. É a resposta de Deus. Por isso que quem conclui uma campanha, eu acho tão bonito, não sei se você já participou de campanhas assim na sua igreja, onde você congregava. Sim. Por exemplo, eu tenho aqui um panfleto, né, de pedido de oração. Um exemplo, tá vendo aqui? Isso aqui é uma cartilha. Não seria ser a cartilha, mas tem um nome para isso aqui, né? Olha, por exemplo, tem uma cartilha aqui. Então, primeiro dia da campanha, primeira terça, aí você escreve o pedido. Você vai na igreja, aí você destaca o primeiro dia, tá vendo? E aí você vai lá e coloca no altar da igreja. Oh, glória! Fiz o primeiro dia da campanha. Aí você vai na segunda semana, bispo, faz o segundo pedido, destaca o segundo e coloca no altar. Enfim, quando chega o último dia, e você destaca o último dia da campanha, e você coloca no altar, olha aí, você, no mundo espiritual, você concluiu. Então, é uma alegria. E detalhe, né? Dá vontade até de guardar na Bíblia, assim. Fala, puxa vida, eu consegui. Choveu, enfrentei problemas, carro quebrou, tive que concluir a jornada de pé, pedir carona, mas eu concluí. Agora eu te falo, bispa, se nós nos alegramos quando nós concluímos um propósito, imagina Deus, para fechar aqui e também concordar com o que a bispa disse. Jesus, ele rebateu Satanás com a palavra. E olha para mim aqui, por favor. Olha para meus olhos azuis aqui. Só que não. Presta atenção. Jesus aqui, bispa, não está usando o dom da revelação. De forma alguma. Ele estudou durante a sua joviedade, a sua adolescência, ele estudou. Ele teve acesso aos pergaminhos. Por isso que ele conhecia a Bíblia. Exatamente. Nós temos que lembrar que não nessa foi feita... revelação. Isso. Nessa feita, Jesus já está com mais de 30 anos. Sim. Que era, dentro dessa cultura, a maioridade. Exatamente. Né? A partir dos 30 anos se tornava maior de idade, né? Então, com 13 anos, bispo, ele já tinha decorado toda a Torá. Né? Então, assim, desde os 13 até os 30, então já eram 17 anos que ele ali já estava super afiado nas escrituras. Exatamente. Né? E nós não podemos esquecer, como você também ressaltou aqui, que Jesus era 100% homem, né? Ele jejuou 40 dias porque ele é o Filho de Deus. Não. E o que você me diz de Elias e Moisés, que também jejuaram 40 dias? Então, assim, não, foi na capacidade humana com a graça de Deus. A bispa estava falando sobre a importância da gente estudar a palavra. Mas eu não sei ler. Presta atenção. Para aqueles que têm dificuldade na leitura, hoje existem aplicativos onde você baixa no teu celular a Bíblia falada. Sim. E aí você está lavando louças, coloca o fone, vai ouvindo a Bíblia. O locutor ou a locutora, o narrador, vamos dizer assim, é desde Gênesis até Apocalipse. É fenomenal. Né? E interessante que há um mito ou verdade, enfim, né? Que o homem é visual e a mulher é auditiva. Sim, esses sensores, né? São esses sensores. Então, a forma que você ouve, você compreende mais. A forma que você, a partir de um momento que você vai ouvindo, você vai compreendendo melhor, porque a Bíblia não é só para você ler, mas você precisa compreendê-la. Então, não coloque aí, existem, graças a Deus por isso, e isso não é uma crítica, pelo contrário, é um elogio. Existe um programa de leitura da Bíblia anual, semestral, existem programas nas igrejas para isso. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa que não está dentro de um programa de leitura bíblica numa igreja, não precisa ter pressa. Leia um capítulo, entenda ele,
compreenda. Você compreendendo a Bíblia, você vai, por exemplo, ter essa facilidade de saber onde está escrito. Sim. Você compreendendo a Bíblia, você vai se lembrar quando você precisar, porque se são armas espirituais, Jesus se lembrou da onde estava escrito. Não foi algo aléu, eu estou sentindo. Não, ele disse, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Exatamente, bispo. É interessante falar isso, porque muitas pessoas falam assim, na Bíblia está escrito, né? Não cai uma folha da árvore se não for permissão de Deus. Isso não está escrito na Bíblia. Né? Então, assim, é prova do quê? De que nós não conhecemos. Né? Então, assim, se nós tivermos essa prática de amar as Escrituras, de ler, e como a própria palavra fala, examinar as Escrituras. Você vai num médico, os médicos hoje em dia, a grande maioria faz o que? Ele só olha na nossa cara. Isso. Né? Ele não examina de fato. Mas quem é aí de uma geração mais antiga vai falar, aquilo sim era médico, faltava me virar do avesso, né? Então, assim, ele fazia o que? Ele examinava. Verdade. Então, a Escritura é a mesma coisa, bispo. Eu posso ler um texto lá, né? Eu li, que nem agora. Eu pego ali, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tá, li. Passei os olhos ali. Só que se eu ler diversas vezes, se eu examinar, se eu for pesquisar, hoje nós temos muito mais ferramentas, hoje é uma delícia estudar facilidade, né, por causa da época que nós estamos, que é a idade mídia, né, que é a respeito da internet. Na nossa época eram as Barças da vida, tinha que ir até a biblioteca. Hoje não, a gente pegava aqueles comentários bíblicos, né, dicionário bíblico para poder pesquisar. Hoje não, hoje você tem tudo na palma da sua mão, no celular. Então, assim, joga lá o que significa o Salmo 23. E assim, para as pessoas não pegarem fontes erradas, porque a internet ela pode ser perigosa também, digita lá no Google Acadêmico. Aí você coloca lá a Bíblia ou então o texto. Aquilo ali vão pegar as melhores fontes das bibliotecas mais fiéis ao texto e vão te trazer aquilo que você precisa aprender. Então, a Bíblia ela é assim. Tem pessoas, bispo, que falam assim pra gente, mas eu leio tudo, mas quando eu leio a Bíblia me dá sono. Né? As pessoas geralmente falam isso. Pode ser também um ataque espiritual. Não tenho dúvida, né? Mas como vencer isso? Através da oração e da insistência. Verdade. Né? Bater e bater, abrir-se os olhos, ou seja, não desista de primeira. Insista, porque depois, e isso também fala agora da parte anatômica nossa, que é uma criação de hábito. Né? Se nós insistirmos, o hábito vai ser criado. E aí vai se tornar prazeroso. O dia que você não ler, você vai sentir falta. Verdade. Bom, concluindo, Jesus ele dá uma resposta certeira no diabo, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Ou seja, não só da necessidade viverá o homem. Então nós não devemos buscar o Senhor só pela necessidade. Exatamente. Mas devemos buscá-lo para conhecê-lo, porque o que faz com que nós tenhamos ou mantemos a nossa intimidade com Deus é vivendo a palavra dele. Então, se nós buscarmos ao Senhor só por uma necessidade, o que vai acontecer? Terminou aquele propósito, eu recebi o que eu pedi, eu não vou ter mais relacionamento com ele, eu vou dar um tchau para ele. E aonde que vai acontecer? É o que acontece com muitas pessoas. Um exemplo prático para a gente terminar. Eu vou fazer uma campanha de 7 dias, 7 semanas, para Deus me dar um carro. E certamente que Deus vai te dar esse carro. Porque quem tira é o diabo. Deus, ele sempre nos traz abundância. Ele sempre realiza desejos do nosso coração, segundo a Bíblia em Salmos 37, não é? Que ele concede o desejo do nosso coração. Porém, aí a pessoa vai lá, bispo, consegui o meu carro, consegui minha moto, minha caminhonete, consegui o meu marido, consegui a minha esposa. Ótimo. Aí agora eu concluí e Deus me deu o resultado. Ou seja, é o pão que o homem precisa. Deus atendeu a necessidade do homem. Porém, se ele se afastar de Deus, vai vir quem? Devorador, vai vir a inveja, e vai roubar tudo aquilo que o homem conquistou.
É igual a lei da semeadura. Você planta, você colhe. Mas por que os agricultores injetam agrotóxicos? Será porque querem envenenar o ser humano? Não. Na intenção de proteger a semente que foi plantada. Das pragas, Das né? pragas. Então, se a pessoa se afastar de Deus depois de uma bênção, as pragas, as intenções do maligno serão redobradas ainda. Serão redobradas para quê? Para frustrar você, porque é uma guerra espiritual, gente. Não é natural. É uma guerra espiritual. Então, você concluiu uma campanha, acabou uma campanha, permanece na presença. Inclusive, eu acho até interessante, vou agora falando de forma interna, vai ter um culto da gratidão agora, dia 14, próximo sábado, na Renovar de Marialva. E eu vou conversar até com o pastor Adão de Marialva, para a gente sempre fazer um culto da gratidão pós-campanha. Interessante. Por exemplo, nós terminamos o propósito 4 semanas para 12 meses de bênçãos. Então, na conclusão dessa campanha, o povo vai vir, vai devolver o pedido, e nós vamos fazer esse culto de agradecimento. Amém. Agora, Rompendo em Fé, vai terminar na última semana de março. Então, vem um outro culto para a gente, então, agradecer por aquele propósito. E mostrar para Deus que nós não somos interesseiros. Verdade, só buscá-lo. isso. Eu só vou agradar a bispa porque eu quero que ela faça o almoço para mim. Então, eu vou tratar ela Olha. bem, eu vou elogiá-la. Olha, você é uma mulher linda, maravilhosa. Tá aqui, meu amor, o prato. Oi, que almoço gostoso. Obrigado. Aí, o resto da tarde, não falo com ela, não converso com ela. Tá entendendo? Então, só era um interesse. E assim nós fazemos com Deus. Só buscamos Ele quando precisamos. Nós precisamos de nos amadurecer. Interessante que 12:03 agora, acredito que você também é do tempo dos quadrinhos, né? De Cebolinha, Mônica, e você, Gibi. Hoje quase não se vê mais banca de jornais, né? Verdade. Não tem. Mas você consegue encontrar em algum lugar o próprio Gibi da Mônica, do Cebolinha, adultos. Eles cresceram. Sim, eu trabalhava muito com meus adolescentes. Eles cresceram, não tem Isso. mais o Cebolinha criança. Por quê? Porque marcou uma falelado. geração. Cebolinha que o falelado. helado. Ele marcou uma geração, marcou uma infância. E hoje, essas criancinhas, né? A criancinha Dani, a criancinha Isaac, cresceu. De vez em quando. Né? De vez em quando aparece. Então, o que aconteceu? A revista também cresceu. Então, nós temos que nos amadurecer. Gente, quanto mais perto de Deus, melhor. Quanto mais buscar a presença de Deus, melhor. Então, você que está aí afastado, para de mimimi, vai. Busca a presença de Deus. Eu vou orar para Deus confirmar. Deus tem que confirmar a tua presença na igreja. Eu vou orar para Deus confirmar se eu faço ou não faço a campanha. Deus precisa confirmar isso. Não, é uma iniciativa minha. O preço é meu. O esforço é meu. Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, eu serei contigo. O esforço é nosso. Quebrou uma campanha? Recomeça. Né? Chegue um pouco mais cedo no culto. Mas eu sou de uma comunidade. A comunidade não tem esse hábito de dobrar os joelhos. A oração é rápida e já começa o louvor. Mas dobre você. Chegue 5 minutos antes do culto. Dobre o teu joelho, fale com Deus. Prepara o teu coração para o louvor, prepara o teu coração para a palavra. São hábitos saudáveis que você vai trazer da sua casa, que você vai levar para a tua empresa, que você vai levar para qualquer ambiente do seu trabalho. Você estuda, não é? De repente, se você teve acesso já à sala de aula, ainda que em silêncio, fecha os teus olhos ali, Senhor, me dê uma boa aula, me dê compreensão, me livra das distrações. Você trabalha, chega um pouquinho antes do seu trabalho, não chega em cima da hora, chega um pouquinho antes, se prepara, faz uma oração, fala, Senhor, toma a direção, esteja comigo. E certamente que em todo o tempo, o Senhor vai estar com você ali, te dando inteligência, te dando capacidade, e de alguma forma você vai ver a presença de Deus. Eu estou falando isso, gente, de forma muito espiritual. Porque se você falar de forma racional, você vai falar, é uma loucura isso aí. Não é verdade? Você dobrar o seu joelho e ficar lá, Senhor, meu Deus, aí você abre os olhos, travesseiro, parede. Mas é assim que funciona. É no mundo espiritual. Quando você ora a Deus
E aí você dá um espaço, você vai perceber a presença dele. Em alguns detalhes, em alguns momentos, você vai precisar, você vai sentir a presença dele. Eu concluo aqui dividindo uma experiência pessoal. Quando você se angustia do nada, se tá acontecendo alguma coisa ruim, é normal se angustiar. Mas se do nada você está angustiado, é a tua alma querendo o colinho do papai. É nesse momento que você vai falar: Senhor, tira de mim essa angústia, tira de mim essa ansiedade, tira de mim essa tristeza, tira de mim essa tentação, tira de mim essa tentação. E aí o Senhor vai se lembrar do que está escrito e vai ver que você está buscando a palavra dele, que é a presença dele, ele vai te livrar da tentação. Amém. Esse é o caminho, né, Bispo? Já foi desenhado, né, ensinado, mastigado, e agora só basta a gente acatar, sabe? Faça essa experiência com o Senhor. Ah, mas eu não tenho conhecimento nas Escrituras. Como o Bispo falou, você pode consumir a Bíblia em áudio, né? Lá em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, tem um pregador muito conhecido, Bispo, que é o Dr. Mike Murdock, né, lá dos Estados Unidos, e ele sempre fala isso, né? Ele tem esse hábito já há muitas décadas. Ele está dirigindo, o áudio está na Bíblia. Ele está em casa, no escritório, fazendo alguma coisa, a Bíblia em áudio está lá falando. É o dia inteiro, são 24 horas. Né? E a palavra nos diz que o Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que nós lemos. Então, se eu não leio, se eu não ouço, né, para as pessoas que consomem a Bíblia em áudio, como eu vou guardar essa palavra? Né? Salmo 119:11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, faça essa experiência, faça um teste. Né? Todos os dias, acorde, leia um provérbio, ou leia um salmo, ainda que seja assim. Ou ouça, né, na Bíblia em áudio, todos os dias. E aí, ao fim de um mês, você perceba a diferença na sua vida, no seu comportamento, nas suas palavras. Por quê? Porque a Bíblia ela vai estar inserida em você. Automaticamente, quando você for falar alguma coisa, o texto vai saltar. Eu me lembro que quando eu conheci o Bispo e a Keren, né, nos nossos encontros, ela sempre ria muito falando, né? Nossa, mas tudo você tem um texto bíblico para todo assunto que a gente aborda, né? E aí ela sempre tinha um louvor, né? A gente falava de alguma coisa, vamos supor, a garrafa é verde. Ah, no versículo tal, aí ela já zoava, lembra? Ela falava assim, ó, vamos ver, pai, vamos ver o que ela vai falar da Bíblia disso aqui. Aí eu falava para ela, mas e você, o que você vai falar do louvor? Ela sempre tinha, né? Então eu lembro, mas por quê? Porque está em nós. Né? Jesus disse que a boca ela só fala do que o coração está cheio. Então, se nós tivermos esse cuidado em guardar, em conhecer a Escritura, em ouvir a palavra de Deus, a nossa vida diariamente ela vai mudando, né, Bispo? Hoje, pegue a tua Bíblia, venha participar do propósito de fé, propósito de oração, venha buscar o Espírito Santo, receber as revelações do Senhor através da palavra de Deus. Traz a sua Bíblia hoje e venha para Mandaguari, Paraná, na rua Manuel Antunes Pereira, 2005. Vamos falar sobre romper a ansiedade. Deus tem muito mais a te ensinar e dentro da palavra você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Prepara o teu coração, prepara a água também. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar por todos os nomes que estão escritos aqui. Dá tempo de você escrever o nome de alguém para a gente falar diante de Deus. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou.
Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Nós vamos orar agora, vamos falar com Deus e o Senhor ouvirá a nossa oração. O Senhor trará à luz o que está em trevas. O Senhor nos dará força para vencer as tentações. Não caia em tentação. Peça força para Deus. Peça ajuda de Deus. Use a palavra ao seu favor e Ele vai te livrar. Amado, eterno e querido Pai, na autoridade e poder que há no nome de Jesus, estamos aqui, reunidos em uma só fé, num só propósito, de orarmos por cada vida, Senhor, cada vida, cada alma, cada família, que necessita da Tua boa mão indo de encontro agora. A vida da Rose Oliveira, a Sandra Cristina, a Sandra Ferreira, a Maria Diniz, a Tânia Diniz, a Elisete, a Deus, a cada vida, o Pedro Donizete e a Carmen, Senhor, a Graciele com seu esposo e seus filhos, a Derema Suricanta, a Ana Carolina, a Ramaxereba Surianda, Arabaçaia, a Valéria Pondelli, seu esposo, seu filho, sua casa. Deus, visita a Rosana com a libertação deste vício da bebida. Remachere canta naragaia sai. Teleclari, Hawalari, Amastai, a Lucinéia e o seu esposo. Alcance famílias inteiras. Visite o pastor Jair, Senhor, que está lá na divisa da Bolívia, com a pastora Elisângela e a Helena. Remachere calarabassai. Anicandare machere bahanagasuri andarabastai. A tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, andaramachere cantalariebrai andaleri anamacherebriasai. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Visita o Douglas, visita a Adriana, Nemachere Bahanagasuri Andarabastai. Senhor, as vidas que receberam, Senhor, diagnósticos terríveis de doenças que para a medicina só existem tratamentos e não uma cura, Remacharamas. Mas a tua palavra nos ensina e diz que tu és o Yehoah Rafa. Aremais terrebria cai delariama anjor relais tariamalaiastai. Aquele que cura, aquele que faz novas todas as coisas, aquele que do nada cria só para executar uma obra, um grande e poderoso milagre. Tu és o mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a Dorcas. O que é isto para ti? O que é o câncer para ti?
venha de encontro com a tua cura plena em todos os níveis. Anderhari, Aleclari, Amanai, Sterling, Biasai. Quebra as cadeias, Senhor, quebra a resistência, rompa com toda e qualquer barreira de impedimento do teu povo ser alcançado, abençoado. Abra as portas, Deus amado, visita a Meira, Maria Aires, visita a Sônia Nunes, sua mãe, visite, Senhor amado, a cada integrante desta casa, visite, Senhor amado, este jovem lá de Itapema, na Kalari, Mahanagriandelaria, na Machere, Briaçai, alcança com mão forte, gere cura, gere libertação, transformação. Ah, Deus, traga à existência aquilo que se faz preciso sobre cada vida e história no nome de Jesus Cristo. Sim, meu Deus, muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor livra de todas. Foi o Senhor, meu Deus, que livrou Jesus através da sua palavra naquele monte. Foi o Senhor que fez com que Jesus tivesse argumento para vencer a tentação e cair em contradição com a sua identidade. Ele venceu, ele cumpriu o propósito, ele cumpriu aquela campanha de jejum e ele venceu as tentações e as propostas de Satanás. Meu Deus, não há tentação que não haja livramento. Talvez há pessoas que estão sendo agora tentadas a parar, a desistir, meu Deus, porque está árduo demais. Poderia ser mais fácil, poderia ser diferente, Pai. Poderia ser muito mais amplo. Mas, Senhor, a tentação vem sempre com propostas deste nível. Mas o Senhor é aquele, Pai, que já decretou a vitória daqueles que buscam a Tua presença em primeiro lugar. Que não deixa, Pai, se seduzir pelas facilidades das propostas, meu Pai. Essa pessoa não vai cair na tentação da desistência. Ela não vai cair em tentação, meu Pai, do rompimento de uma aliança. Ela não vai cair na tentação do desânimo, do deixa para depois, deixa para amanhã. Não, Senhor. Ela vai resistir essa voz, ela vai resistir essa proposta e o diabo vai fugir dela, vai bater em retirada dela, Pai. Meu Deus, supra a necessidade dessa pessoa. Foi dito já nomes aqui, causas, situações, câncer, doenças diagnosticadas, crônicas. Meu Deus, não apenas atenda a nossa necessidade, mas nos mantenha perto de Ti. Mantenha os Teus filhos perto de Ti, as ovelhas perto do seu pastor. Meu Deus, nós repreendemos agora toda a atuação de Satanás na casa dessa pessoa, trazendo brigas, encantamento, discussões, miséria, doenças, pragas, vícios, feitiçarias, ocultismos. Em nome de Jesus, que seja quebrado agora, Pai, no nome de Jesus, todo mal nesse trabalho, nessa empresa, brigas, discórdias entre funcionários, mau humor, talvez perda de lucros do patrão, do diretor. Visita essa empresa, visita essa instituição, visita essa cidade. Meu Deus, faz uma obra de milagres sobre cada pessoa que está nos acompanhando agora. Meu Deus, eu oro pela Renovar de Apucarana. Tantas pessoas que nós amamos, meu Pai. Algumas estão doentes, algumas estão frias, algumas estão afastadas, mas pela fé, eu já vejo as Tuas ovelhas ali, Pai. Já vejo elas assentadas no lugar que o Senhor preparou para elas. Traz as Suas ovelhas, meu Pai. Traz obreiros, traz levitas. Traga pessoas que um dia já fez parte e talvez por algum motivo não faça parte mais. Meu Deus, toque em pessoas que passam ali naquela rodovia para elas adentrarem no templo. Meu Deus, eu oro pela nossa igreja em Marialva, que fica no centro da cidade, Pai. Manda pessoas necessitadas que precisam da Tua ação, mas não só para ser atendidas na necessidade, mas para que elas tenham acesso à Tua casa. Meu Deus, a Renovar de Mandaguari,
Meu Deus, nós estamos ali trabalhando para que estas vidas também sejam ensinadas e abençoadas pela Tua palavra. E aonde chegar o som da nossa voz, em casa, no trabalho, porque nós também somos pastores online. Nós oramos por pessoas pela internet. Que haja cura, libertação, transformação, aberturas de portas. Eu consagro esta água, eu consagro essa peça de roupas, eu consagro a tarde desse dia para que todas as pessoas sejam ricamente abençoadas em nome de Jesus. Você que crê, escreva: eu tomo posse em nome de Jesus. Toma dessa água agora, diga aí: eu tomo posse. Glória a Deus. Me conhece, Sabe tudo o que eu preciso, sabes tudo que eu preciso, bem antes. antes mesmo de falar. Oh, me ama. Me ama, Teu amor é bem maior. teu amor é bem maior. Glória a Deus. Queridos e queridas, vencemos. Cumprimos aqui mais uma missão e queremos abençoar você. Queremos continuar abençoando você. Ao longo do dia você pode mandar mensagens também pelo nosso WhatsApp, que nunca está offline, está sempre online. 449-9897-6833. E você que sente de enviar uma oferta. Às vezes o teu coração, ele é um coração doador. E você diz para si mesmo: como eu queria servir. Eu queria tanto estar nessa rádio falando do Senhor, queria tanto assumir um altar e pregar uma palavra que traga fé, esperança, mudança. Mas eu não posso, bispo. Nesse horário eu tenho um compromisso, eu tenho dificuldade para evangelizar as pessoas, mas através da rádio você pode evangelizar. Através da rádio você pode pregar a palavra, ajudando, sendo um mantenedor, sendo uma coluna, sendo um parceiro. Então, do que você tem, você pode contribuir, você pode doar do que você tem para a obra de Deus. E a rádio, ela é uma ferramenta ativa, 24 horas no ar, falando de Jesus, falando do amor de Deus, informando as pessoas. Então, você que nesse momento sente no teu coração de entregar uma oferta por amor, para ajudar a rádio, para ajudar a obra de Deus, você pode agora fazer um Pix na chave 44 998 97 68 33. Você vai nos ajudar a manter essa programação. E nesse exato momento, inclusive, você pode ser usado por Deus. Vou colocar a chave Pix aqui agora, e aí você vai pegar o teu celular, vai abrir o seu aplicativo do seu banco e vai fazer uma transferência com um valor que Deus vai colocar no teu coração. Mas o interessante, bispo, aqui a oferta, quando não alçada, ela não tem valor. Então, quem decide o quanto é a pessoa. Isso significa que todos podem, de alguma forma, contribuir hoje. É verdade, bispo. Nós sabemos que isso agrada a Deus, né? O que nós temos em mãos para oferecermos ao Senhor? Com o que me apresentarei diante do Senhor, né? Então, nós temos que agradecer ao Senhor por tudo. E ofertar é uma das formas mais lindas da gente agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele tem feito, né? O salmista diz no Salmo 116, 12, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Essa oferta ela é específica para a rádio. A rádio é um veículo que salva, liberta, transforma, alcança tantas vidas. E quem está me ouvindo agora e me vendo diz assim: ah, mas quem faz isso é Jesus. Exatamente. Jesus, através desse instrumento, através da rádio, tantas vidas têm sido alcançadas, contempladas. Então, se eu estiver investindo com uma oferta nessa rádio, eu estou fazendo a obra missionária também, né? Porque existem 3 formas de fazer missões, né, bispo? Indo, orando e contribuindo. Glória a então, Deus. a rádio ela tem essa finalidade de pregar, de propagar o evangelho.
a todos os povos e até em outras nações. Eu amo servir e por isso que eu estou sempre servindo a obra. Então, você também pode ter no seu coração esse desejo. Terminou o programa aqui, até fomos atropelados aqui pelo computador, né? Mas pode fazer sua doação agora mesmo, 449-9897-6833. Depois, mande aí para esse mesmo número de WhatsApp um pedido de oração. Nós vamos continuar orando por você, tá bom? Lembre-se que o justo não se justifica. Permaneça na fé. Até o nosso próximo encontro. Ano 2026. Ano da dupla honra. Até lá. Desfaz agora a rede em todo o Brasil. Apresentamos programa Renovar.